Olá, amigos, irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. É uma manhã nublosa em Ribeirão Preto, probabilidade de chuva de 0% por enquanto, a umidade relativa do ar está em 65%. E nós temos hoje uma máxima, ou teremos uma máxima de 30 graus, a mínima foi agora há pouquinho, a 20 graus, tá ok? Então, passando aqui, hoje eu quero fazer bem rapidinho, porque eu tenho uma palavra para tirar algumas dúvidas de você que está aí e quer saber como fazer aquilo que está na pergunta aí na abertura. Veja isso aqui. Ó. Como nos inclinarmos ao Espírito Santo? Alguém que não tem muita habilidade ou que não tem muita intimidade com o Evangelho poderia muito bem colocar essas palavras depois de uma grande pregação, mas tá bom, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter relacionamento com o Espírito Santo, mas como que eu faço isso? Qual que é o passo? Como é que eu faço para poder ter essa intimidade? Veja o que diz aqui Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Romanos 8,5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui é bom notar e dar uma pincelada nessa situação aqui, que o Espírito está com E maiúsculo. Portanto, é o Espírito Santo de Deus, tá bom? O Espírito Santo de Deus está falando a respeito do Espírito Santo. Então, quem cogita coisas da carne, vai fazer coisas da carne. Aqueles que cogitam coisas do Espírito, vão fazer coisas do Espírito Santo de Deus. Então, aí você me fala assim, mas como que eu vou saber quando eu estou fazendo coisas da carne ou coisas do Espírito? Ontem, participando de um culto e depois ouvindo a pregação novamente, eu pude perceber algumas coisas que muitas vezes aqueles que não têm muita intimidade com a palavra podem ficar pensando ou podem ficar em dúvida na situação de como saber. Muitas vezes aquilo que está sendo cogitado a respeito da carne para elas parecem bons. Entende? Existe uma situação, e essa pode ser a sua situação ou não. Quem sabe você está na sua casa, quem sabe você está num hospital, num asilo, quem sabe você está numa creche, uma creche de idosos, né? Quem sabe você está no seu trabalho, num momento de descanso, podendo ver essa live que vai ser bem rapidinha. Mas eu gostaria de falar para você algumas coisas que pode ser e que você poderá identificar como se você está fazendo, se você está se inclinando para as coisas do Espírito. O que você pode fazer para reconhecer a presença do Espírito Santo? A promessa da presença contínua está em João no capítulo 14, versos 16 e 17. Eu vou deixar esses textos aí embaixo, no rodapé do vídeo, para que você possa ver e dar uma olhadinha posteriormente com bastante cuidado. E existe uma promessa de uma presença contínua. Quando Jesus foi embora, quando Jesus foi elevado aos céus, ele deixou para nós o Espírito Santo. Ele vos enviará o Espírito Santo, que estará convosco até a consumação dos séculos. Então, se os séculos ainda não foram consumidos, e não foram, ainda estamos aqui, então o Espírito Santo está disponível para todos nós e essa promessa da presença dele continua valendo. O papel do Espírito Santo na vida do crente tem que ser essencial, tem que ser presencial todo o momento. E ele tem que ser, na realidade, um papel de não coadjuvante, mas de ator principal. Ele não pode ficar colocado ao fundo de tudo aquilo que está acontecendo. Ele tem que estar fazendo papel nas nossas vidas
e está lá em Romanos, no capítulo 8, verso 9. Você pode olhar aí depois embaixo, eu vou deixar todos os textos, mas olha, reconhecer a presença do Espírito Santo é a melhor coisa que você pode fazer se você está em dúvida com alguma coisa, e se você estiver em dúvida, o Espírito Santo vai te convencer de que aquilo está certo ou errado. A convicção, você precisa necessariamente ter a convicção de que o Espírito Santo está com você. Nós precisamos reconhecer que a presença do Espírito Santo é a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida. João, no capítulo 16, versículo 8 até o 11, ele está falando desta convicção. Segundo tópico aí, eu coloquei aqui, vai estar na relação com o terceiro, mas o terceiro é porque eu coloquei o primeiro como que vamos aprender. Então, primeira coisa que nós precisamos entender e tentar a todo custo, a todo momento, é uma guerra tremenda, reconhecer a presença do Espírito Santo. A segunda, desenvolver uma atitude de submissão. Sabe, uma submissão é uma missão abaixo, está abaixo desta missão, você precisa estar submisso ao agir do Espírito Santo e à vontade de Deus na sua vida. Seja submisso à vontade de Deus. Renda-se ao controle do Espírito Santo e obedeça à demonstração, ou como demonstração do amor que você tem pelo Senhor, por aquilo que Ele fez pela sua vida. Então, como demonstração do seu amor para com Ele, você precisa obedecer. Tá? Todos os textos, tudo isso que eu estou falando aqui, vai estar aí embaixo, tudo escrito. Vai ter um tempinho para você ver, você vai ver que é muito texto, é muita coisa. Não dá para falar aqui em pouco tempo, que as pessoas que estão nos assistindo poderão gastar muitos créditos de internet, né? Mas olha aí, obedecer é uma obediência como demonstração do amor. Então já foi reconhecer a presença do Espírito Santo, desenvolver uma atitude de submissão e agora vem cultivar uma vida de oração e comunhão. Orar ao Senhor todos os dias, a todo momento. Por isso que a Bíblia fala orai sem cessar. Porque orando sem cessar, você gera, você cria uma atitude de comunhão para com o Senhor. A importância da oração no Espírito Santo. E você vai ver que está em Efésios, no capítulo 6, 18. Buscar comunhão contínua. Não é no domingo e depois interrompe e volta só no próximo domingo, quando estiver a caminho da igreja ou estiver participando de um culto em algum lugar. Você precisa ter uma comunhão contínua com Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 até o 18, diz isso. E ter o Espírito Santo como seu intercessor. Né? Aquele que vai interceder por você diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes pode acontecer de você não ter nem palavras para poder falar. Às vezes você nesse momento está aí, num leito de hospital, numa cama de hospital, numa cadeira de roda, está restrito às suas atividades, mas você tem o Espírito Santo como seu intercessor diante do Pai. É o que está no capítulo 8 de Romanos, do verso 26 até o 27. Qual que são os pontos? Reconhecer a presença do Espírito Santo, desenvolver uma atitude de submissão, sempre estar pedindo ajuda dele, tá? Quando você ora e pede ajuda dele, você está dizendo, eu não sou capaz, eu não tenho condições, a minha capacidade é limitada demais, por isso eu me submeto à tua vontade, a sua vontade é soberana na minha vida. E depois disso você precisa cultivar uma vida de oração e comunhão. Não adianta só nos momentos de dificuldade você ir ou recorrer ao Senhor para poder resolver algum problema. Isso não adianta. Precisa necessariamente você fazer uma análise da sua vida constantemente. Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida constantemente e cultivar realmente esta situação de ter uma comunhão com vida de oração
para com o Senhor. Presta atenção que a quarta ou a terceira, cultivemos, olha só aqui, ó, ou nutramos os frutos do Espírito. Uma lista dos frutos do Espírito está aí no livro de Gálatas, no capítulo 5, do 22 ao 23. Tem uma lista ali. Mas esta situação de estar submisso ao Espírito Santo, ele vai te ensinar o que é que você precisa fazer. Então você vai nutrir essa vontade de ter os frutos do Espírito na sua vida. A lista está aí no livro de Gálatas, no capítulo 5, do 22 ao 23. E aí você vai aprender como cultivar e manifestar esses frutos. Tem fruto de todo quanto é situação. Ajudar pessoas, manifestar a bondade para com as pessoas, amar as pessoas, orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, jejuar pela vida das pessoas, fazer muitas coisas para que a demonstração de que Deus está agindo em favor de algumas pessoas ou de todas as pessoas ou daquelas que estão à sua volta. Aí você vai ter que enxergar e ver quem são as pessoas que serão as destinatárias do amor de Deus para com a sua vida ou com a vida de cada uma delas. Então, cultivar e manifestar esses frutos e superar. Olha só, supere as obras da carne. Tem obra da carne? Tem. Tem muita coisa que a carne ainda fica lutando e existe uma briga, uma intriga entre a carne e o espírito. Por isso que lá o versículo está dizendo que aquele que cogita coisas da carne, manifestam coisas da carne. Aqueles que cogitam coisas do espírito, manifestam as coisas do espírito. Simples assim. Gálatas 5, 19 ao 21, vai falar a respeito dessa superação. Estude a palavra e tenha como guia o Espírito Santo. Estudar a palavra e ter como guia o Espírito Santo faz toda a diferença. A iluminação do Espírito Santo na leitura da Bíblia faz toda a diferença nessa leitura. E 1 Coríntios, no capítulo 2, do 10 ao 12, está dizendo isso. Tenha a palavra como espelho para a transformação. Você olha na palavra e se vê nela, olha nela e se encaixa nela, olha nela e pratica a palavra. Pratica a palavra. Aplique-se na prática da palavra diariamente. Para não dizer constantemente, em todo momento. Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Então, agora nós passamos para mais um tópico. Busquemos os dons e talentos do Espírito Santo. A variedade de dons é imensa e nós precisamos descobrir e desenvolver esses nossos talentos. Você vai ler aí o tópico abaixo, aí tudo que está elencado aí, relacionado, você vai ver que tem muita coisa para se fazer e manifestar o amor de Deus para com as pessoas nesse tempo de dificuldade. Use os seus dons em serviço de outras pessoas. Você tem muito dom que pode ser usado em favor de outras pessoas. Assim, aí você vai manifestar a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um deles, o amor do Senhor, aquilo que o Senhor manifestou ali na cruz do Calvário para cada um de nós. E está disponível nesse momento ainda. E outra coisa, isso aqui é muito importante. Permaneça cheio do Espírito Santo. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, não haverá nenhuma oportunidade, nem espaço para as obras da carne. Não haverá espaço para as obras da carne naquele que permanece cheio do Espírito Santo. Quando está tomado do Espírito Santo, não tem oportunidade de ter obras da carne. A admoestação de Paulo, que Paulo faz ao pessoal de Éfeso, está lá no capítulo 5, versículo 18. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Evite atitudes que entristeçam o Espírito Santo. Muitas vezes
nós tomamos algumas atitudes e deixamos a carne tomar conta das nossas atitudes. E isso entristece e muito o Espírito Santo. Por isso, não permita que ele faça isso com você. Que a carne esteja acima do Espírito Santo. Permita-se estar cheio do Espírito Santo e você não tomará atitudes que entristecem o Espírito Santo, porque ele vai guiá-lo de tal forma que você vai entender que ele é a melhor opção para a sua vida. A melhor coisa que o ser humano pode fazer, estando aqui nesta terra, é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e isso através do Espírito Santo. Ele vai te convencer. Busque a renovação constante. Não fica parado, não. Continue renovando a sua mente a cada momento. Não permita que você fique estagnado. Não permita que você fique parado. A água parada só serve para acumular mosquito da dengue. Já viu falar isso? Só para acumular sujeiras, dar mau cheiro, e essa água depois não pode ser utilizada. A água tem que estar em constante renovação para que haja realmente uma oxigenação e com isso, oxigenado através do Espírito Santo, a bênção do Senhor possa repousar sobre a sua vida. Eu quero pedir para você que você tire um tempinho para poder ler todos esses textos que estão elencados aqui embaixo, aquilo que está falando, mas pare, mastigue com os dentes da alma, os dentes da sua mente e permita que o Espírito Santo fale com você aquilo que é necessário nesse tempo de dificuldade e nesse tempo de problema. Que eu e você possamos fazer aquela oração, aquele pedido que o salmista fez para o Senhor. Não te lembre dos nossos pecados, da nossa mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembre-te de mim, pela tua bondade, ó Senhor. É o Salmo 25, versículo 7. Então, fica aqui para você, nesta manhã, neste dia, uma bênção especial que você pode, nesse momento, reconhecer que Deus tem feito grandes coisas na sua e na minha vida e Ele quer continuar fazendo, Ele quer continuar usando a sua vida. Não importa onde você está, aproveite o tempo que você está. Estou deitado numa cama. Continue orando. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele não fala, e se estiver numa cama não receba oração, não atenda oração. Não fala. Não tem isso não, tá bom? Então, se você estiver em qualquer lugar, eu tenho um tempinho, ore. Medite na palavra. Pegue um trecho, uma parte, um versículo da Bíblia e comece a meditar naquilo e colocar em prática aquele texto, aquele tema que você está buscando para melhorar a sua vida, tá bom? Então, falei que ia fazer com 25, vamos fechar e assim que der uma oportunidade, nós voltaremos para poder falar com cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a sua vida neste início de semana, nesta segunda-feira. Que tenha muita paz, que tenha muita saúde, que tenha muita prosperidade. Que a alegria sejam suas companheiras inseparáveis nessa semana e que tudo aquilo que você projetou fazer, o Espírito Santo esteja de acordo e ajudando para que seja estabelecido, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos agora nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Oramos por aqueles que estão acamados, aqueles que estão em um ambiente hospitalar, num posto de saúde, numa UPA, numa UBS, UBDS, onde quer que tenha um filho teu, num pronto-socorro, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles, amparando, dando graça e fortalecendo a fé de cada um deles, para que possam também exercitar a sua fé e fazer o melhor nesse tempo de grande dificuldade. Nós oramos pelo Yuri, pela Célia, oramos pelo Geninho, pela Selminha, oramos pela vó Hilda, oramos pela Luzinete, pela dona Tereza, pelo Ronaldo, que é o esposo da Célia, juntamente com toda a sua família, que o Senhor possa estar com as suas mãos estendidas novamente sobre a vida de cada um deles, sobre a família,
de cada um desses que nós citamos aqui. Abençoa, meu Pai, aonde quer que esteja um filho seu ou uma filha precisando de uma bênção especial. Abra as portas do emprego para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão empregados, que a empresa vá de vento em popa e sempre prospere para que ele continue tendo esse emprego para ganhar o seu salário, aquilo que é digno para poder levar o sustento para as suas famílias. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor continue abençoando aqueles que nesse momento estão precisando de uma ajuda que venha rapidamente na saúde, na área econômica, física, emocional, sentimental, psicológica. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas e repreenda o mal na vida delas, em nome de Jesus. Nós oramos por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches, aqueles que estão voltando nesta data para as escolas, que todos eles estejam abençoados debaixo das tuas mãos e guardados debaixo das tuas mãos também, com o teu anjo acampando ao redor de cada uma delas. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, uma grande segunda-feira, uma semana esplêndida, uma semana maravilhosa para todos vocês, que venham as boas notícias e que nós possamos estar prontos para recebê-las e para que possamos agradecer a Deus a cada momento por cada uma delas. Tá bom? Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até amanhã.